da vida e vida com abundância. Não, é sim para dar vida, mas por que ele não ressuscitou as outras pessoas? Salvos. Ele não tinha pecado. Deus o ressuscitou porque ele não teve Pecado. Então, como se analisemos a morte, fez uma revisão geral. E nele não encontrou pecado. Por que ele não teve pecado? Estou fazendo a pergunta porque quando nós estamos no curso de doutrina, não é isso? Isso. E doutrina é algo que todos precisam lá ter a mesma compreensão. Não existe na Bíblia Sagrada cada um prega de uma maneira, não. A doutrina todos pregam a mesma coisa, porque é o mesmo Espírito e é uma só doutrina. Compreenderam ou não? Glória a Deus. E por qual motivo ele não teve pecado? Glória a Deus. Foi o único. Ele é o único que foi tirado pelo Espírito Santo. Isso, ele não teve grau de parentesco com Adão. Mesmo no sentido hereditário biológico. E por isso, então, ele é suficiente para salvar a humanidade. Por qual motivo que os que estão em Cristo não te ressuscitarem primeiro? Sabe por quê, não? Para salvar a humanidade. Não, os que dormem em Cristo. Por que os que estão em Cristo ressuscitarão primeiro no tempo certo? É porque tirou os nossos Pecado. e essa sequela que hoje existe, ela não impede salvação. Qual é a sequela que temos hoje? Sobre o pecado que não sai no momento. Enquanto estiver nesse corpo, existe um pecado que não sai, não é isso? Como se chama ele? Ajuda ele, meu amigo. Sabe o que, irmãos? Olha, nós estamos numa época boa para meditar e uma época tão agitada para viver melhor com Deus conosco e com o próximo. É o pecado que está no sangue, ele está no sangue. Por isso que a doutrina, ela não é doutrina infalível, que ninguém falha. É a doutrina que está, aonde é o pecado que está No sangue. e por isso a pessoa sente sede, fome, enfermidade, sempre também às vezes fica irado. É necessário pedir perdão para recobrar a ira. É esse pecado que ainda existe, chamado congênito. E esse pecado não impede, desde que a pessoa aceitou Cristo, esse pecado ele não sairá porque ele, como o ser humano, ficou sujeito à fraqueza. É uma realidade do gemido, a servidão. Só que esse pecado não impede que a pessoa continue sendo salva. Que esse pecado só sairá quando o corpo for transformado de corpo fraco para corpo forte, de corpo de brilho apagado para corpo resplandecente. Glória a Deus. Mas de corpo que vive arrastando às vezes, porque ninguém consegue flutuar nos ares. Então é arrasto mesmo. Vive arrastando pela terra. Aí desse corpo que se arrasta, ele passará a ser o corpo transformado, para que o corpo, esse mesmo corpo que arrasta,
transforma em corpo voador. Glória a Deus, em corpo voador. E voará daqui para a glória. Eita Deus, glória a Deus. Ele voará. É a nossa esperança que não murcha. É uma realidade mesmo. Porque vamos adiantar a parte da pedra e vamos continuando na palavra de Deus, a palavra. Doutrina, ela nos disciplina bem, nos ensina, nos educa. A palavra do Senhor nos também deixa cheio de esperança. É uma realidade nessa boa palavra. Quem pode ajudar com a sua oferta, apresente a Deus em ação de graça. Apresente com amor. Apresente com graça. Apresente com alegria no coração. Porque é importante nós entender que Deus preparou o povo aqui na terra para administrar os seus bens. Para o Senhor, nosso Deus, Pai Celestial. Glória a Deus. Então vem, meu Deus, que o Senhor receba a oferta dos teus servos, dos servos que estão preparados. Talvez alguém no nome do teu amado Filho, Jesus Cristo. Amém. E graças ao Senhor, nosso amado Deus. Tem também os irmãos podem tirar pela fé. Pela fé, irmãos, está bem perto aqui, trabalhando para o Senhor, não é? Pegue pela fé, que já tem em cada assim que Deus preparado para. Não é isso? Faz um compromisso com Deus de acordo com a vontade dele. E assim que o Senhor preparar, traga para ajudar na obra do Senhor, nosso amado Deus. Já iremos meditar nesta palavra, a palavra do Senhor. Nós tivemos um comentário na outra terça-feira, quem se lembra? Quem se lembra? O comentário da outra terça-feira.
boa meditação desta boa palavra do Senhor nosso Deus. Encontraram? Diz a palavra. Podemos ler? Sede, pois, irmãos, paciente até a vinda, ou seja, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com quê? Com paciência, até que recebe a chuva temporária e a serótica. Sede vós também pacientes, fortalecei-vos vosso coração, porque já a vida do Senhor está próxima. É o próximo de Deus. Compreenderam? É o próximo de Deus. O Senhor está próximo. Irmãos, não nos queixeis uns com os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juízo está à porta. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflições e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Aqui no versículo 11 da sequência, se melhor, pode citar. Vamos avaliar o que diz a palavra de Deus. É muito edificante, irmãos. Porque na outra, eu até entendi as palavras, foi dita na outra pregação, no outro texto, que os apóstolos, eles tinham um título de filhos do trovão. Isto é, eles eram impacientes. Eram impacientes por natureza, por um determinado tempo. Os apóstolos, Tiago também, por fim, e os outros. Até foi citado que eles não tiveram paciência com os samaritanos, quando não permitiram que Cristo passasse lá por meio da sua vila. E eles, sem paciência, queriam eliminar os samaritanos. Está em Lucas capítulo 9, versículo 50. Começa pelo 51, então 53, 54, principalmente 55. E eles continuaram, mas teve um momento, chegou o momento de que eles, os apóstolos, foram revestidos com o Espírito Santo. E revestido com o Espírito Santo é a atuação do reino de Deus em a mudança. Mudança radical de atitude. Agora aquele homem, um daqueles homens que eram tão explosivos, não sofria
necessário e eles esperam com paciência. Até na área, na lavoura, área comum, precisa de paciência. Porque se a pessoa perder a paciência e eu não vou esperar esse fruto nascer, essa semente nascer e dar o fruto, então também não vai adiantar, porque o fruto não vai dar fora do tempo. É importante que tenha paciência, diz a palavra de Deus. E ele expressa aqui algo que vemos na palavra de Deus, e ele expressa para que a pessoa não seja maldizente. Mal que é maldizente. Maldizente é pessoas que não estão contentes com aquilo que tem. Reclama de tudo que tem. Hoje nós vemos essa questão de pessoa ser maldizente, fechosa, uma destruição, uma grande destruição sobre a sociedade, onde 60% dos casamentos vem do terceiro quarto. E isso tem algumas razões, algum sentido, melhor dizer, mas tudo aquilo que começa e não permanece, segundo a Bíblia Sagrada, é falta de paciência. Eu já ouvi pessoas dizendo para mim, dizendo que não tem paciência para estudar a palavra. E quando falta paciência, a pessoa joga tudo aquilo que Deus prometeu fora. O contrário do pecado cometido por falta de paciência chama-se profanação. Profanar é não zelar por aquilo que tem. Um exemplo. Isaú, que já não era mesmo o direito da primogenitura, mas aparentemente tinha, mas nem com isso ele teve paciência. Ele disse a Jacó: eu estou com fome, o que me vale isso? Quer dizer, por uma simples coisa, ele perde a paciência, perdeu a paciência e foi classificado como um homem que Deus aborrecia constantemente. Por que Deus aborrecia Isaú, melhor dizer, constantemente? Porque era um homem que não tinha paciência, nem consigo, nem com os pais. Era por natureza profana. E isto acarretou para ele o que? Bons resultados, não prejuízo. Eu quero ler aqui em Marcos, capítulo 1, abra as suas Bíblias aí, capítulo 1 e 2, livro do profeta Malaquias. Glorificado é o nome do Senhor para sempre. Malaquias, capítulo 1. Vamos ver o que diz a palavra de Deus usando o profeta. Referente uma pessoa que não tinha paciência e constantemente era aborrecido por Deus. Deus aborrecia constantemente a Isaú, por causa do que tudo para ele, tudo que acontecia, talvez o contrário, coisa simples, ele se explodia. E a explosão automaticamente separa a comunhão de Deus com o homem, ou com os homens. O livro do profeta Malaquias, capítulo 1. Encontraram? Quer ler, imagina o que nós lemos juntos? Malaquias, capítulo 1, versículo 1 e 2. Encontraram? Já falei, irmão? Isto.
de Jacó, não é isso? Não foi Esaú irmão de Jacó de arrogação. Disse o Senhor, todavia, amei a Jacó, versículo 3, e aborreci quem? Esaú. Diz dos que seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos dragões. Diz a palavra, diz o Senhor agora. Os dragões do erro, os dragões. Veja bem, mas por quê? Porque ele era um homem profano constante e não tinha paciência. Então ele tinha aparência de era primogênito. Temos um comentário que Esaú não era o primogênito foi Jacó. Quem se lembra? Nós tivemos esse comentário. Se lembra ou não? Porque Esaú e Jacó eram dois irmãos gêmeos. Só que eram gêmeos ilegítimos. Um não parecia com o outro. Então foram gerados em duas plancetas. O que foi gerado na planceta mais baixa foi gerado por último e nascia primeiro. E o que foi era nascido na planceta de cima, mas assim por diante, era o mais velho, nascia por último. Quem está compreendendo? Então o mais velho não era Esaú. Quem era o mais velho? Por quê? Porque nasceu por último, mas não era legítimo. Não parecia um com o outro. Compreenderam bem ou não? Então o mais velho nasceria por último, porque foi gerado primeiro, mas na planceta de cima. Então, foi gerado por último, nasceria primeiro para dar espaço para o que estava gerado primeiro. Isso demorou tempo e tempos para descobrir que Esaú não era o mais velho. E por fim era Jacó. E recebeu a promessa. Não sei se vocês estão compreendendo. Na Bíblia está falando, no livro de Hebreus 12, 16, diz que Esaú perdeu o direito de primogenitura. Mas quando foi escrito, a ciência ainda não estava desenvolvendo sobre o assunto biológico. E não tinham esse conhecimento. Depois foi descobrir-se que, na verdade, Esaú foi o mais velho, o mais novo. Olha lá, em Êxodo fala disso, né? Fala de 22. Deus falando com Moisés: diga a Faraó que Israel é o meu primogênito. Jacó. Mas a questão é esta: Esaú era constantemente aborrecido por Deus. Por qual motivo? Porque não tinha paciência. Quem se tem? Por que não tinha paciência? Porque não era apto para captar as oportunidades que Deus dá. E toda oportunidade que Deus nos dá, é necessário que nós temos competição de aproveitamento daquela oportunidade. A oportunidade. Por exemplo, Deus nos dá uma oportunidade para esperar. Vou dar um exemplo no capítulo 2 de Êxodo. Deus deu à nação de Israel, com Moisés deu à nação de Israel, um período de espera. Um período de espera o quê? Moisés subiu ao monte. Israel precisaria estar ali esperando a resposta de Deus para aquele Moisés. Só que por falta de paciência, Israel mandou fabricar um bezerro de ouro. E quando Moisés chegou com a notícia de Deus, por falta de paciência,
somente uma tribo esperou. Foi a tribo de Levi. Aí a desordem estava já pronta ali, preparada. E aí Deus falou com Moisés: bom, já que eles me trocaram por um demônio, compreenderam bem? Eles trocaram Deus por quê? Por qual tipo de pé de coisa? Trocaram Deus pelo demônio. Então eles estavam agora induzidos pela idolatria, porque a idolatria é demoníaca. Aí o que aconteceu? Estou mais citando, mas naquela época morreu, sabe quantos? 3.000 pessoas. Por falta do quê? De paciência. Cada irmão, cada pessoa mata o seu irmão, mata o seu parente, elimine. Está lá o texto. Não estou lendo para ganhar mais tempo, mas a nossa questão é paciência. E referente à paciência, ela é vantajosa. Porque só é produtivo, pessoas que produzem, a produção em Cristo, ela só promove, só aumenta, ou é criada, ou executada para quem tem paciência. Porque a palavra nos diz que quando vem, que é indispensável, uma tribulação, pode ser pequena ou maior, a tribulação que veio sobre Saul, qual foi? Uns momentozinhos de fome. Estou para morrer de fome, o que me adianta? Eu ter paciência, eu vou trocar logo esse manjar por a primogenitura pelo manjar. Faltou o quê? Paciência. Então a paciência, ela tem uma prevenção que a pessoa, ela sofre uma pressão. Só que naquela pressão que a pessoa sofre, ou ela passa no teste, ou é reprovada. E o que eu levo a passar no teste é a paciência. Por quê? A paciência é um fruto que nos ensina o que temos, nos contendo com o que temos. Por isso que é preciso ter paciência. Primeiramente, olhe bem, quando aceitamos a Cristo, o que é que recebemos dele primeiro? Justificação. E junto com a justificação vem o quê? Paz. E ligado à paz vem a revelação da glória prometida para nós. Então a parte psicológica, ela está sempre preparada para quando vir aquela tribulação, mas de antemão, antes da tribulação, vem o quê? Lê para nós aí, meu Cristo, por favor, lá em Romanos 5. Glorificado, exaltado é o nome do Senhor. Romanos capítulo 5, versículos 1 até o 3. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, Pode ir. nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrado pela fé a esta graça, no qual estamos firmes, nos gloriando na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Isso, e a paciência o quê? A paciência, a experiência, a esperança. E a esperança não traz, completa as frases. Porquanto
E nós entendemos desta maneira, e o Espírito Santo nos ensina, nos ajuda, o que acontece? Primeiro, nós somos justificados pela fé. Somos justificados pela fé. Então, essa justificação, ela traz uma paz além da paz secular do mundo. Ela já traz a revelação da salvação. Então, a pessoa fica influenciada nela, na salvação. Por quê? Traz também a revelação firme da graça e a revelação da glória. E depois desses preparos todos, vem o quê? Tribulação. Só que onde que vem a tribulação? Já temos um preparo psicológico dado pelo Espírito Santo, temos paz, somos justificados por Ele, temos a revelação da glória, sentimos a firmeza da glória, nós gloriamos não no que fazemos, mas fazemos para a glória de Deus. Aleluia! Então tem uma grande experiência e a visão plena é o encontro com o Senhor da glória. No momento exato, tenhamos esta segurança de antemão. E no momento exato, literalmente, Ele encontrará conosco e nós com Ele. Então, esta linha de pensamento, que é dada pelo Espírito Santo, é o que produz o quê? Tá? Porque você não deve trocar uma afronta pela mesma afronta. Muitas vezes a gente falha, erra, às vezes fala até grosseiro com alguém, mas lembra novamente, eu tenho que ser paciente, eu preciso pedir perdão para não perder a paciência. Glória a Deus! Glória! E resumindo praticamente, a paciência é produtiva. Quem sabe? Ela produz o quê? Esperança. E a esperança, ela produz a experiência. A pessoa, a pessoa experiente, ela é receptiva. Ela observa o futuro presente e também no sentido futuro no futuro mesmo. Ela é reflexiva, ela pensa, porque é experiente. Vamos ter um exemplo. Abel criou na escola dos pais, e os pais ensinaram a Abel que eles foram redimidos com sangue de cordeiros, tipo de Cristo na época. E Abel foi refletivo, então ele pegou uma grande experiência, tomou aquilo por experiência, e ele pretendeu ser pastor de ovelhas, porque ele pensou no futuro garantido. No momento em que eu irei apresentar no altar a Deus o meu altar, eu terei o cordeiro para colocar sobre o altar. Experiência. Foi experiência. Então a paciência ou a tribulação, ela produz paciência, porque a paciência, ela é algo que o Senhor deu, que não pode ser trocado, porque na paciência você já tem a visão do quê? A visão da glória. E a visão da glória de Deus em nós, ela nos desvincula das coisas secundárias daqui da terra e nos liga diretamente no trono da glória. Diz a palavra de Deus. Então, a análise tem que, sem a paciência, a pessoa vive sendo aborrecida por Deus. Deus aborrece a pessoa que tem aqui um texto bíblico que nos diz que nada nós devemos ser desse mundo, e para lá nada devemos. Temos o alimento
de 33 a 50, a 48 depois de Cristo, ele já mencionava que a vida de Cristo estava próximo. Imagine então na época que nós estamos vivendo, que os sinais estão sempre identificando referente à manifestação de Cristo. Mesmo que nós estamos ainda no princípio de dores, mas são sinais que identificam Cristo virá. Estamos no princípio de dores. Quando Jesus disse isso no capítulo 24 de Mateus, ele expressou de terremotos, vendaval, tempestades, guerras, oposições. É o princípio de dores. É a era que estamos. Só que a nossa vida não consiste na mudança que possui. É um vapor que passa. Amanhã é algo diferente, é outra coisa. Devemos ser pacientes hoje. Glória a Deus! Devemos ser pacientes hoje. Porque amanhã já não pertence a nós, já pertence ao Senhor. Nós sabemos. Então a doutrina, ela traz para a igreja saúde e boa saúde. Quem não sente alegre em saber que foi justificado por Deus? Que o Senhor transmitiu o fruto do Espírito, que é a maneira de identificar a paz. Paz é paz com Deus, paz conosco, paz com os irmãos e paz com a natureza. Louvado e glorificado é o nome de Deus. Nos abençoa ricamente. Ou a pessoa tem paciência ou ela tem ganância. O contrário da paciência é o ganancioso. É querer, a maneira a pessoa querer adquirir algo acima das suas possibilidades, mas é ansioso. Faz parte também da parte das finanças, faz ou não? Controle nos cartões, certo? O cristão e as finanças, quem conhece essa matéria? Não. Então é bom que hoje vamos terminando, mas também isto traz muita decadência espiritual quando nós não analisemos quanto temos, quanto poderemos gastar e quanto poderemos deixar de uma reserva para alguma coisa. Tem uns que é ricos, mas mesmo na igreja precisa que haja a parte econômica, a parte das finanças. Eu comprei um bolo, umas coisas assim, e a moça falou assim, eu falei, ela falou, o senhor quer recibos? Eu falei, quero, para mim controlar as despesas que não está no celular. Aí ela disse para mim, eu não controlo nada, eu não sei o que eu estou fazendo com as minhas finanças. Imagine, então a pessoa vive sempre destruída e não tem como recuperar, a menos que ela tenha paciência para resistir coisas que ela deve comprar sem necessidade. Isso estraga muito a parte espiritual por falta de paciência, não contentando com aquilo que tem. Vamos continuando, não hoje, mas daqui a pouco, quem compreendeu um pouco. A doutrina sobre o cristão e as finanças. Às vezes a pessoa estoura o cartão, vai além do que pode responder, entra no limite. Aí agora eu vou fazer uma campanha de prosperidade. A campanha da prosperidade começa em casa. A campanha de prosperidade começa pessoalmente, é dentro de casa, é a economia. Sim ou não, irmão Cris? Então está bem, compreenderam bem? E ainda o diabo enganou, a pessoa que deixou se levar dentro.
Então, a paciência ela é gêmea do domínio próprio. Está compreendendo? Domínio próprio. Vamos agradecer a Deus por isso. Bom? Eu já vi o tempo quando eu era católico. Meu pai nunca acabava com o diga que eu adotar. Como cristão, Jesus ensina muito isso em Lucas 14. Está compreendendo? Muito importante. Vamos agradecer a Deus por isso. Glória a Deus. Nesta noite, apresentar os direitos também, apresentar as pessoas, cada um na sua posição. Vamos apresentar a nação brasileira, apresentar a nação de Israel, também, glorificar e exaltar o nome do Senhor. Eu, na outra vez, Deus, na história, com os irmãos, vamos continuar com a tua palavra na doutrina. Louvado é o nome de Senhor Deus, Pai poderoso. O nome do trabalho Filho de Jesus Cristo, estamos te agradecendo por esse trabalho maravilhoso que o Senhor nos concedeu, Deus de glória, na virtude do teu Evangelho, santo, glorioso e poderoso. E permanece, ó grande Deus, em Cristo Jesus, teu amado Filho, o que foi lecionado e o que não foi também. Aleluia e amém. Quem quer fazer economia, diga amém. Amém. Acabou a receita para as irmãs, os irmãos também. As irmãs compram uma bolsa preta, porque combina com qualquer vestimenta. Não precisa duas, Renato. A paz do Senhor, Jesus. Amém. A paz do Senhor. E a paz do Senhor. Mas eu não aceito isso, não tem como. Quem quiser oração, vem à frente. O sapato preto. Não. Porque combina com qualquer tipo de roupa. Tem que ter E uma bolsa preta. Pode ir para Tem que ser um marrom vermelho, né, irmão? Ela tem um lencinho. É uma realidade. Deixa eu fazer irmãos, não é? Eu tenho um monte de bolsa. Mas eu sempre fui assim. Quando eu era solteira, eu tenho sapato. Ó, quando eu era mais antigamente, eu vestia um vestido novo. Mãe, eu vestia roupa nova todo mês. No ano novo, eu vestia um calcinha e a roupa. Não, eu colocava a roupa. Depois você vê que eu vesti. Irmã, tem um demônio, ó, o demônio que faz. Eu não consigo ficar muito tempo com a mãe. Eu troco a mãe assim, 3 ou 3 anos. Eu não consigo ficar com a mãe de 5 anos. Isso é coisa do cara. Ficar com a mãe de 5 anos. Não aprendeu a receita? Mãe, eu não consigo ficar com a mãe. Alguém seu trabalho. Quem tem que trabalhar é o pai. Não é bom colocar. Você pode trabalhar dentro da gente. O irmão não tá nada.